Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a live hoje em relação à graduação em fisioterapia. Sejam bem-vindos. Eu sou Karina, sou coordenadora da graduação de fisioterapia do Einstein. Minha formação, até para vocês conhecerem um pouco, é uma formação em fisioterapia. Trabalhei 17 anos aí dentro da unidade de terapia intensiva adulto, que é uma das áreas de especialidades da fisioterapia, entre várias possíveis em atuar no mercado. Fora a parte da assistência, da fisioterapia, estive muito envolvida aí também com o ensino, pós-graduação, em paralelo com a assistência, junto com o mestrado, orientações de projetos de pesquisa. Em paralelo a isso, acabou surgindo a oportunidade na minha carreira de construir a graduação em fisioterapia. Então, eu tive a oportunidade de participar desde o início da construção da graduação, onde eu pude ajudar em conjunto com outras coordenadoras das áreas que participaram também dessa construção, em pensar num currículo bem diferenciado para a graduação de fisioterapia, buscando um perfil de aluno que nós gostaríamos de fato de contratar no final da sua formação para dentro do Einstein. Então é um currículo diferenciado, pensando não só em habilidades técnicas, mas também em habilidades socioemocionais, a parte comportamental, que é extremamente importante. E dentro disso, questões também inovadoras, pensando na parte de currículos internacionais, o que a gente poderia trazer de diferente dentro do que o currículo nacional já traz de informações para a gente, e o que foi desse grande diferencial que nós trouxemos também, A questão da antecipação do aluno dentro do mercado de trabalho. Então, desde o primeiro ano da graduação, os alunos já têm a possibilidade das visitas técnicas, onde eles acabam acompanhando profissionais que estão atuando em algumas áreas aí da instituição, para já conhecerem, se aproximarem com a profissão, conhecer um pouco de como seria essa área, brilhar um pouco os olhos logo no início, e também começar a associar o que esses alunos estão aprendendo no início, que é muito ciências básicas, Por que eu aprendo anatomia, fisiologia, onde eu aplico isso na fisioterapia, por que é importante eu entender a respeito. Então, o curso de fisioterapia ele tem esse grande diferencial de introduzir os alunos desde o início. Claro que conforme a graduação vai evoluindo ao longo dos anos, o aluno começa a se inserir em mais outras áreas e começa já a assumir, inclusive, atendimentos. Então, nós temos já, a partir do terceiro ano, alunos atuando na clínica escola, nas unidades básicas de saúde, já realizando atendimentos supervisionados dentro da grade curricular. Além, é claro, do programa de tutoria que nós temos disponível para os alunos também, onde eles podem acompanhar um aluno com um profissional especialista de uma área para já vivenciar aquela prática, como atender um paciente, como conversar, técnicas e recursos que são utilizados. Então, o aluno já começa a associar a teoria do dia a dia com a prática. E isso vai evoluindo ao longo dos anos com áreas diferentes que vão sendo distribuídas aí para a tutoria, que estão relacionadas àquele semestre, as disciplinas que o aluno está realizando naquele momento. Então, esse é um grande diferencial que nós trouxemos para o curso, Já no segundo ano, o aluno tem fisioterapia musculoesquelética, fisioterapia neurológica, então ele já começa a entender, dentro do que ele aprendeu de anatomia e fisiologia no primeiro ano, agora como eu começo a atender meu paciente. E vai progredindo. É uma graduação com uma formação generalista, então os alunos passam por todas as áreas possíveis de atuação da fisioterapia, que são diversas, Todo mundo conhece muito a questão do esporte, a esportiva traz muito brilho nos olhos, Aquele aluno que gosta do esporte, gosta de cuidar do corpo, gosta de qualidade de vida, muitas vezes acaba se interessando pelo curso por conta da fisioterapia. E aí a fisioterapia esportiva é uma dessas áreas, nós temos a fisioterapia neurológica, cardíaca, respiratória, ortopédica, reumatológica, Se a gente pensar, existe a fisioterapia dermatofuncional, que pode ir para o lado da estética, ou até mesmo o lado de pacientes queimados, que tem muita lesão na pele, que tem uma dificuldade funcional de movimento, e a fisioterapia tem um papel muito importante também nessa área. Saúde da mulher, saúde do idoso, pensar em ergonomia, saúde do trabalhador, que também é muito importante, indústrias, empresas. Então, tem um mercado de trabalho muito amplo e o aluno consegue passar por todas essas áreas durante a graduação, permitindo esse conhecimento, e para que a hora que ele se forme, que é um curso de 5 anos, a hora que ele se forme, ele pode escolher em qual área ele quer atuar. Ele já consegue começar a trabalhar, já pega o seu número no conselho do CREFITO e ele pode começar a atuar, ou em clínicas, ter seu consultório,
atendimento em casa, né, que é o atendimento domiciliar, ser contratado por hospitais, indústrias, empresas, né, existe um mercado muito grande de inovação tecnológica voltada para a fisioterapia também, clubes esportivos, ou mesmo pensar em clube de futebol, né, nos times de futebol, vôlei, tênis, até se a gente for pensar hoje a Fórmula 1 tem fisioterapeuta, então tem pensar em mercado de trabalho muito amplo para esse aluno e ele consegue já ser inserido nesse sentido. Acho que o outro grande diferencial da graduação de fisioterapia também é a questão da possibilidade de intercâmbio que nós temos, né? Então os alunos podem, a partir do terceiro ano, onde já tiveram grande parte, né, do conceito de algumas áreas da fisioterapia, para acompanhar profissionais em outros países, né, que eles possam vivenciar um pouco dessa prática, como acontece em outros países. Então, a gente tem contato com algumas instituições para fazer essa parceria e o aluno poder ser inserido e vivenciar isso no dia a dia. O intercâmbio, que geralmente é feito nas férias, né, geralmente nas férias de janeiro, mas em algumas situações, algumas áreas, a gente consegue fazer durante o semestre sem o aluno ser prejudicado também, tá? Iniciação científica é uma outra coisa que a gente incentiva muito desde o segundo ano do curso, então nós temos vários alunos já inseridos em projetos de iniciação científica, até com bolsa FAPESP, né, para auxílio de pensar bolsa de iniciação científica para o aluno e ele conseguir desenvolver o seu projeto, então isso também é um diferencial. Fora, se a gente for pensar que nós temos a questão da monitoria remunerada, né? O que seria a monitoria remunerada para o aluno? Como nosso critério de bolsa dentro da graduação é a bolsa por critério socioeconômico, tá? Essa é a forma que nós temos de bolsa quando o aluno presta o vestibular, mas tem outras alternativas como essa monitoria remunerada que eu comentei anteriormente, onde o aluno ele acaba se inscrevendo em vagas que a instituição disponibiliza para receber um aluno de graduação. Então, cada área, cada gestor do Einstein pode disponibilizar uma vaga de aluno, essa vaga é divulgada, o aluno vai lá, se inscreve, tem uma entrevista, ele pode ser selecionado, a gente fala que é quase que um primeiro emprego deste aluno dentro da instituição. Ele faz isso, claro, no horário em que ele não está na sala de aula. E ele acaba fazendo atividades administrativas. Como ele pode fazer isso desde o primeiro mês do curso de graduação, não é para atendimento a paciente, mas sim realizar atividades administrativas e com isso, dependendo da carga horária a qual ele é dedicado a essa área da monitoria, isso gera um desconto direto no boleto para o aluno. Então também é um diferencial até para poder já vivenciar, né, esse primeiro emprego, o networking, como é a cultura Einstein, então também se torna muito interessante para os nossos alunos. Estágios, né? Como eu falei, que os alunos são inseridos na prática desde o primeiro semestre do curso, mas os estágios já são todos realizados aqui internamente, né? O Einstein tem o hospital no Morumbi particular, mas ele gerencia 2 hospitais públicos, o Vila Santa Catarina e o Boimirim, assim como 14 unidades básicas de saúde, além da clínica e escola de fisioterapia. Todas elas são áreas de estágio para o aluno, então o aluno vai nessas áreas, vão acompanhar os atendimentos, né? Vão realizar atendimentos nessas áreas, então ele não precisa buscar fora. A gente tem uma área também voltada ao esporte, dentro do espaço Einstein, então que o aluno também consegue vivenciar toda essa parte prática no dia a dia, certo? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena é falar dos professores, né? Corpo docente, é uma coisa que sempre o aluno busca querer saber como que é o corpo docente da graduação. Então, nós temos um corpo docente extremamente qualificado, né? São todos doutores, e além disso, são doutores que eles dão uma disciplina a qual eles vivenciam na prática aquela disciplina. Então, ele é especialista naquela área. Fisioterapia musculoesquelética é um fisioterapeuta desta área, que está atendendo ou em consultório, ou em clínica, ou dentro do Einstein, né? Dentro das áreas e consultórios, para trazer, de fato, essa vivência prática do dia a dia para dentro da sala de aula e associar a teoria com a prática. Então, isso é muito importante quando a gente pensa, né, na escolha de uma graduação, como que o professor vai conseguir interagir e trazer isso para os alunos. Então, acho que isso ajuda muito no dia a dia. Vou aproveitar aqui e responder algumas perguntas já que surgiram aqui, e qualquer coisa a gente vai mudando o assunto. Onde acontecem as aulas, né? A graduação de fisioterapia predominantemente ocorre na unidade Morato, porque é onde a gente tem um laboratório grande de cinesioterapia, com todos os aparelhos, recursos, mas algumas aulas acabam acontecendo em outras unidades, dependendo da demanda, mas quando isso acontece é a manhã toda, porque o curso é meio período de manhã,
Então a gente consegue ter o aluno já direcionado para aquele local da aula, para ele não ficar se deslocando. Algumas aulas práticas, ou mesmo o estágio, por exemplo, acontece na Clínica Escola, que fica na unidade Vila Mariana, do Einstein, que é do lado do metrô Vila Mariana, e a unidade Morato é do lado da estação Vila Sônia Amarela. Então tem um acesso muito fácil para o aluno, né, sem precisar perder tempo, muitas vezes, no trânsito para deslocamento. As aulas, elas começam em fevereiro, né? Então, assim, em fevereiro, gente, já começa as aulas aqui na graduação. Então, já começa a primeira turma aí que volta o ano que vem. E as inscrições, né? Nós temos o vestibular que já está aberto para o ano que vem, com as inscrições que já abriram e se encerram no dia 19 de setembro. Então, já está quase aí, né? Poucos dias aí para finalizar as inscrições, com o nosso vestibular acontecendo no dia 13 de outubro. O vestibular é pela VUNESP, né? Então, tantas inscrições no site da VUNESP para o aluno se inscrever. Ele pode se inscrever ou via a prova do vestibular, que é a prova tradicional deles, que acontece no dia 13, ou a opção com a nota do Enem. A gente tem vagas separadas para isso, né? 45 vagas são para o vestibular, nós temos 11 vagas para o Enem, e o aluno ele pode, se quiser, se inscrever nas duas vias, né? Porque como são vagas separadas, só que ele tem que pagar 2 inscrições, ele pode se inscrever nas duas vias, e nós também temos a opção do currículo internacional. Então, nós temos 4 vagas disponíveis para currículo internacional, caso o aluno queira, que é o IB Tour. No total de 60 vagas aí disponível, né? Bolsa de estudo é um outro fato importante também de ser mencionado. Eu já falei da bolsa por critério socioeconômico. Então, o aluno que se inscreve no vestibular, ele tem que entrar num link dentro da página da graduação aqui do Einstein para fazer a solicitação de bolsa e envio de documentos com comprovação de renda, enfim, porque uma área específica do financeiro vai fazer uma análise desses documentos e ver se o aluno é de fato, né, elegível ou não para aquela bolsa frente aos critérios. Quando o aluno ele passa para o vestibular, sai a lista de classificação, ele recebe se ele foi aprovado ou não e se teve a bolsa aprovada ou não também. E se sim, qual a porcentagem que ele recebeu da bolsa. Então não tem relação com nota, desempenho, e sim realmente por um critério socioeconômico. Fora essa opção, nós temos a bolsa pelo FIES, então alunos com Enem podem pedir o FIES. Nós temos situações de alguns alunos que até entram na faculdade, começam um curso, e aí, claro, paga a matrícula, inicia, mas dá andamento no FIES, porque aí ele não espera tanto tempo para o FIES aprovar e entrar depois durante a graduação. Então também há essa possibilidade. Além da monitoria remunerada que eu comentei, que são áreas do hospital que acabam recrutando alunos com carga horária destinada para questões administrativas e essa carga horária gera um desconto direto no boleto. Então, essas possibilidades de bolsa que nós temos até o momento, tá? Acho que uma questão é qual turma nós estamos, né? Porque a graduação de fisioterapia, ela é uma graduação nova. Então, nós temos 3 turmas atualmente da fisioterapia, né? Mas acho que isso não é algo que todo mundo fala, é uma graduação nova. Desculpa, a gente não consegue saber o que seria em relação à empregabilidade ainda deste curso, mas pelo histórico, por exemplo, da enfermagem, que está há mais de 35 anos aqui na instituição, que tem mais de 80%, né, dos alunos que saem ficando internamente aqui com áreas sendo contratados, então não seria diferente para as outras graduações novas, né? Todo empenho é feito, né, com o currículo, com as práticas, moldando este aluno da graduação para realmente ser um aluno a ser contratado quando houver a vaga. Então, acho que isso é muito importante. Então, ele tem um grande diferencial nesse sentido. Então, acredito que a empregabilidade é algo que tem uma grande vantagem aí para o aluno, mas ainda nós não temos essa informação. Nós estaremos indo ano que vem para a 4ª turma de graduação, sendo que o ano é 5 anos, né? A fisioterapia tem 5 anos de tempo de curso, então logo mais teremos a primeira turma formada, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta, se ter grandes eventos para alunos participarem. Nós temos vários eventos, sim, existem alguns eventos internos em que os alunos participam, nós temos muitos projetos de extensão também para os alunos, né, e que os alunos são inseridos, alguns que são optativos, outros que fazem parte do currículo. Nós tivemos, por exemplo, o Ironman, né, onde os alunos puderam participar de uma participação da parte do recovery, né, o pessoal participa do Ironman, a hora que ele termina a competição, ele tem toda a fisioterapia atuando ali na recuperação desse atleta pós-prova, e a fisioterapia do Einstein esteve ali presente o ano passado, junto com o professor, sendo bem orientado, e os alunos tiveram essa oportunidade.
Fora vários outros projetos de extensão que a gente faz para a comunidade, né? Porque o Einstein, ele tem a comunidade em Paraisópolis, então a gente faz muitas ações voltadas para lá, né? Pensando em qualidade de vida, em prevenção em doenças cardiovasculares, a questão da importância de você fazer atividade física e evitar dores musculares, né? Pensando também em saúde do trabalhador. Então, vários projetos são feitos com a inserção dos alunos, né? Fora outros eventos realmente da instituição, eventos tanto da parte, pensar prática ou mesmo de ensino, em que a gente insere os alunos sempre desde o início para que eles já tenham essa vivência e essa oportunidade. Em relação a visitar a faculdade, né? Muitos alunos perguntam se podem visitar. A gente recebe alunos, né, no site da graduação Fisioterapia do Einstein. Vocês têm um link e podem agendar a sua visita de forma individual, né? Tem as datas lá para fazer o agendamento, que pode ser presencial, que aí você realmente visita a unidade, conversa comigo, a gente tira dúvidas, conhece a estrutura, os laboratórios, assim como, caso a pessoa não seja de São Paulo, é difícil vir presencialmente, nós temos reuniões online, né, para poder conversar aí pessoalmente, dúvidas mais próximas com o aluno também está disponível. Tem no mesmo link, vocês conseguem fazer isso. Existe a opção de visitas de escolas também, que a gente tem recebido muitas escolas para visitar a estrutura e conhecer um pouco dos cursos. E nós teremos agora, sábado quem tiver interesse, o Einstein Learning Experience, que ainda está aberto para inscrição. É no sábado, período da manhã, das 8 ao meio-dia. Então, quem quiser, corre lá para vocês virem para cá conhecer um pouco. E a ideia é conhecer um pouquinho, vamos pensar, uma degustação do curso, né? De cada um dos cursos, e a fisioterapia estará lá presente. Onde nós teremos oficinas práticas. E os alunos vão poder vivenciar alguma das práticas aí específicas do curso, conhecer a estrutura, ouvir um pouco mais sobre o curso. E acho que isso é interessante para aproximar. Então, quem estiver interessado, aproveite aí para se inscrever, que acho que é uma grande oportunidade. Nós temos muitos eventos que o Centro Acadêmico de Fisioterapia acaba desenvolvendo e realmente a ideia do Centro Acadêmico é também conseguir permitir com que alunos que tenham interesse, né, no curso da fisioterapia possam de alguma forma participar e acompanhar e conhecer um pouco mais sobre o assunto. Então são novidades que vêm por aí, que eu acredito que seja interessante para quem, né, gosta do tema e queira ou esteja interessado pelo curso. Acho isso extremamente importante, tá? Outra coisa que, fazendo link aí com visitas e tudo mais, né? Tem muita, você chegar aqui na portaria, por exemplo, às vezes a gente não tá o coordenador ali naquela hora para receber vocês, mas também é possível visitar a unidade, conhecer a estrutura, não tem, né, uma barreira 100%, então que o aluno consegue pelo menos ter esse acesso dentro do horário, que eu acho que isso é importante, né? A questão do link para o Einstein Learning Experience, se vocês entrarem o link na bio do Instagram, vocês conseguem fazer o acesso e fazer a sua inscrição para participar. Não é só da graduação de fisioterapia, né? Aqui nesse sábado serão todas as graduações que ocorrem na unidade Morato. Então nós teremos o curso de odontologia, nutrição, engenharia biomédica e a fisioterapia. Então aproveitem aí para participar, que eu acho que é interessante. Fiquem sempre também atentos aí em relação ao site, sempre tem algum encontro que a gente acaba divulgando que vocês podem participar, assim como vídeos com experiência dos alunos, que eu acho isso é muito legal, eles relatando a experiência deles no dia a dia, como é que é o estágio, como é a iniciação científica, projetos de extensão. Então, ouvir um pouco, né, da visão dos alunos em relação a essas atividades também, acho que é interessante para quem está interessado aí pelo curso em si, né? Acho que um outro ponto, quando a gente pensa em fisioterapia, né, do que eu quero ou não quero fazer fisioterapia, é muito relacionado às áreas. Tem muita gente que fica na dúvida, eu quero a área da saúde, mas por que eu escolheria a fisioterapia, né? Por que isso me atrairia para a área? Então, trazendo um pouco da minha bagagem, por que eu escolhi fisioterapia, né? Primeiro, acho que assim, gostar da área da saúde, é um primeiro ponto, não tem jeito, né? E aí pensar, o que eu quero da área da saúde? E a fisioterapia está muito relacionada ao cuidar com o paciente, cuidar de forma muito próxima e contínua, porque no pior dos cenários a gente vai ver 1 ou 2 vezes aquele paciente toda semana, né? Eu, na unidade de terapia intensiva, via 2, 3 vezes todos os dias aquele paciente. Então a gente tem uma proximidade aí com o processo de reabilitação e acompanhamento dessa melhora do paciente muito próximo.
que eu acho que é algo que, para quem gosta, né, pelo menos para mim, brilha os olhos, você conseguir enxergar que ali o que você está fazendo, contribuindo com o paciente, você consegue ver uma resposta de melhora nele. Um paciente que não conseguia comer sozinho, agora consegue comer. Coisas triviais do nosso dia a dia que quando a gente faz normalmente não percebe que faz diferença, né, para o paciente. E a hora que a gente perde essa função, você poder trazer de volta e ver brilho nos olhos do paciente é algo extremamente gratificante. Então, pensar, né, em fisioterapia é isso, é melhorar a qualidade de vida, é melhorar o outro. Pode ser para pessoas sadias, igual do esporte, ele fazer o esporte com qualidade de vida, sem ele se machucar e aí deixar de fazer aquela atividade que ele tanto gostava, ou voltar o quanto antes para a atividade, sem que ele perca muito tempo, né? Pensar o atleta. Um jogador de futebol, acho que é muito nítido para as pessoas, ou mesmo quando a gente viu agora nas Olimpíadas, né? Se o atleta se machuca, o tempo que ele fica fora é muito ruim, ele perde muito com isso. Então ele precisa se reabilitar, porém ele precisa se reabilitar rápido, mas com qualidade. De nada adianta ele voltar para a atividade e não estar muito bem recuperado. Ele vai agravar ainda mais aquela lesão e aquilo vai prejudicar ele lá na frente. Então esse cuidado, esse olhar do fisioterapeuta estar ali perto, para de fato fazer o que faz diferença para o paciente, pensando em qualidade, pensando em evidência científica também. Será que o que eu estou fazendo tem evidência de que muda o desfecho dos meus pacientes? Isso é um outro fato e a gente estimula muito isso durante a graduação. A gente tem muitas aulas, quase todos os semestres, trazendo um pouco esse lado da prática baseada em evidência, que é muito importante a gente desenvolver, tá? Então o aluno precisa enxergar isso. Hoje tem muito modismo, né? Muita coisa na internet. Então como é que eu consigo saber se a técnica que eu escolho para o meu paciente de fato é uma técnica adequada? Então é importante a gente fazer isso, tá? Saber e desenvolver isso. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Não estou conseguindo ver mais aqui, mas assim, está aparecendo várias. Bom, então acho que isso que é muito importante, né? Quando a gente tem um diferencial de profissional. Então a gente não quer só um profissional técnico, né? Nós estamos desenvolvendo muito o profissional que está relacionado a prática baseada em evidência, que tem habilidades socioemocionais e soft skills, que é extremamente importante, além do técnico. Porque muitas vezes as pessoas são contratadas porque tem um currículo maravilhoso, tecnicamente são muito boas, mas na hora de entrar no mercado de trabalho, trabalhar em equipe, não tem essas habilidades necessárias, ou não faz a prática baseada em evidência e ele acaba não sendo sustentando dentro do mercado de trabalho. E acaba saindo e não evolui. Então isso é muito importante quando a gente pensa em escolher uma profissão e formar um aluno. Então a gente traz muito isso para os alunos, tá bom? Tem algumas perguntas aqui em relação à bolsa, a gente comentou, né? Bolsa que é critério socioeconômico, a questão pela monitoria remunerada ou o FIES, então tem a questão da nota do Enem. Isso é importante, deixa eu só ver aqui. O aluno da escola técnica pode concorrer à bolsa. O aluno da escola técnica, ele vai fazer a solicitação de bolsa para o critério socioeconômico no link, igual a todos, enviar os documentos específicos em relação a isso para a área específica do financeiro, que vai fazer uma análise. E aí, se ele preencher os critérios, ele ganha a bolsa conforme a porcentagem elencada. Então, tem sim que fazer a solicitação e enviar os documentos, é importante, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como funcionam os estágios na área, né? Eu comentei um pouquinho. Os estágios, então, o aluno começa a fazer já desde o início do curso. Primeiro semestre, a gente já tem visita técnica, para que o aluno conheça algumas áreas. No final do segundo semestre, a gente sempre libera o programa de tutoria, onde o aluno começa a acompanhar alguns profissionais especialistas em algumas áreas, de um aluno com um profissional. No segundo ano, essas tutorias aumentam e acompanham cada vez mais essas áreas relacionadas à disciplina daquele semestre respectivo, né, para ele conseguir associar teoria e prática. Então, cada semestre mudando a disciplina, muda essa área de tutoria aí disponível para o aluno. A partir do terceiro ano, os alunos já começam a realizar o estágio na clínica escola, com atendimento aos pacientes da clínica escola já supervisionados, e nas UBSs, então também já tem acompanhamento nas unidades básicas de saúde, o aluno vai na casa das pessoas ali para fazer uma orientação domiciliar, então as visitas domiciliares da saúde da família que são muito importantes, e depois, conforme o curso vai evoluindo, ele já vai para os hospitais, né, que a gente tem o Hospital Vila Santa Catarina, que eu comentei, o M. Boemirim,
além do Morumbi. Então, os alunos começam a vivenciar essa prática no ambiente hospitalar, assim como na parte da clínica escola, que continua, porque tem todo o lado ambulatorial. Tá? Então, o aluno ele passa por todas as áreas, é um estágio, né, é uma graduação com a formação generalista, então os estágios funcionam dessa forma. Dentro da grade curricular, o aluno não precisa buscar nada fora, a não ser que ele queira fazer um estágio extracurricular, que aí é recomendado que ele faça só a partir do 4º ano, já que é um curso de 5 anos de graduação, tá bom? Então, esse seria relacionado aos estágios. Não sei se eu respondi a dúvida que foi colocada aqui. Se tiver uma pergunta adicional do que eu falei, pode colocar que eu vou complementando com as informações, tá bom? Inclusive do estágio extracurricular, nós temos algumas áreas aqui na instituição que tem o estágio extracurricular de fisioterapia e o aluno faz fora do horário de sala de aula, né? Ele tem que concorrer quando abre essa vaga, tem um processo seletivo e se ele é selecionado, ele vai fazer o estágio fora do horário e ele ganha com isso, né? Ele é contratado como estagiário e ele recebe um salário para isso, tá bom? Então também tem essa opção a partir do 4º ano. Uma questão que acho que é importante é quando sai, né? Se formou o aluno, e aí? Uma coisa muito legal é que o Einstein tem uma continuidade para esses alunos, caso eles queiram. Nós temos diversos programas de pós-graduação disponíveis, né, em várias áreas da fisioterapia. Existem programas de residência que tem o fisioterapeuta que ele pode se inscrever e fazer a residência na fisioterapia. Então, tem uma uniprofissional e existem programas de residência multi, onde tem vagas para físio. Então, o aluno acaba dando continuidade no seu processo aí de desenvolvimento acadêmico. Existe o mestrado, o doutorado acadêmico, tem o mestrado de ensino também, para quem gosta da área de ensino depois que se forma. Então, ele consegue ter essa continuidade no processo, que eu acho que é interessante. Tem uma pergunta aqui de quem já é formado e muita vontade de aprimorar em terapia intensiva. Perfeito. Então, aí existe a residência em terapia intensiva, caso você queira, e aí a residência é totalmente prático. E existe a pós-graduação, que tem um aprimoramento que também é prático, tá? Que aí você fica algumas horas, mas não é a mesma imersão de uma residência, que é 60 horas por semana aí de prática. Então, são opções aí para quem já é formado também, tá bom? Por isso que a graduação, querendo ou não, foi natural ela acontecer, né? Quando ela foi criada. A gente já tinha muitos programas de pós, residência, mestrado, e realmente estava faltando lá o início para a gente poder fazer a formação como um todo, que era a graduação de fisioterapia. Então, vale super a pena aí vocês que tiverem interesse vir conhecer e, quem sabe, ser a próxima turma aí da graduação de fisioterapia, certo? Outra pergunta que veio, né? Método que nós temos de ensino. O principal método de ensino da instituição são os métodos ativos, de forma geral, né? Onde a gente trabalha muito a questão da sala invertida, com muita interação do professor dentro da sala de aula. O aluno recebe material prévio de leitura, né, direcionado, focado, onde o aluno sabe qual é o mínimo que ele tem que saber quando ele entrar dentro da sala de aula, né? Então o professor direciona muito bem isso. Chega na sala de aula, o professor consegue retomar para saber se os alunos de fato leram, se estão adequados ao tema, se não tem nenhuma dúvida, e depois ele aplica esse conteúdo. E vai aplicar de forma adequada àquela aula. Vai ser um caso clínico, vai ser prática que ele vai aplicar, vai ser discussões, vai ser seminário. O professor vai escolher a melhor didática para aquilo, para poder realmente promover o aprendizado para o aluno. Então tem muito método ativo, e um dos métodos ativos que nós utilizamos, que é uma forma também de avaliação, além das provas convencionais, é o TBL, que é o Team Based Learning, né? Onde o aluno faz uma prova individual de 8 a 10 questões do conteúdo que ele leu antes da aula, para ver se ele foi bem. Depois, essas mesmas questões agora são respondidas no grupo que ele está em sala de aula, e na sequência tem a aplicação de casos clínicos para aplicar esse conteúdo. Isso que é legal. Então, todas as aulas, desde o primeiro dia de aula, os alunos estão num grupo específico que é definido aleatoriamente. E esse grupo fica o mesmo até o final do semestre. E por que a gente trabalha em grupos? Justamente para trabalhar as habilidades socioemocionais dos alunos, que é tão importante para o mercado de trabalho. Então, eles vão trabalhando aí todo o semestre para não acostumar com aquele grupo. Esse grupo muda novamente aleatoriamente para dar um chacoalhão, né? E o aluno, de novo, trabalhar essas habilidades socioemocionais que são extremamente importantes, tá? E para finalizar aqui, falar um pouquinho em relação ao programa de tutoria, né? Eu comentei anteriormente, programa de tutoria onde áreas
da instituição recebem alunos da graduação. Então eu tenho um fisioterapeuta especialista, por exemplo, de ortopedia, que o aluno vai lá e acompanha esse profissional no seu dia a dia. Por exemplo, no Espaço Einstein tem esportiva, o físio está atendendo um atleta, né, uma área da esportiva, e o aluno já está acompanhando. Está lá na UTI, né, eu tenho um profissional na UTI atendendo o paciente e o aluno já está acompanhando esse profissional. Então, isso já é inserido desde o início, isso computa até como horas complementares para os alunos, certo? Claro que o tempo aqui nosso acabou, né? Querendo ou não, pode ser que tenha muitas outras dúvidas que eu não tenha respondido. Para quem chegou depois, nós temos todas as lives que foram realizadas essa semana gravadas, estarão disponíveis no Instagram, então vocês podem assistir novamente, quem entrou depois vê desde o início, para que vocês possam acompanhar a série de lives das graduações que nós tivemos até agora. E dúvidas adicionais vocês podem me enviar, que nós vamos respondendo para vocês, e venham aproveitar para colocar aí o seu interesse, seu dia a dia. Temos o vestibular, então, aberto, com as inscrições encerrando no dia 19 de setembro, então tá quase aí, e o vestibular acontece no dia 13 de outubro, tá bom? Isso é importante para vocês não perderem o período de inscrição do vestibular. Quem quiser participar do Einstein Learning Experience, que é oficinas práticas das graduações, e conhecer a unidade e vivenciar, faça a sua inscrição, que também está no link da bio do Instagram, para vocês estarem aqui neste sábado, das 8 ao meio-dia. Muito obrigada a todos vocês e uma boa tarde.